que conhece. Bom dia. Obrigado. Bom dia para todos. Bom dia. Ele falou IPA. IPA, Instituto Paulista de Astrologia. Tá. Então, ele disse de previsões secundárias, eu disse direções. Bom, ele fala direções, existem direções primárias, direções secundárias. À primeira vista, as pessoas pensam que direções secundárias, então, têm pouca importância. A importância maior as primárias. Não. Na astrologia clássica, as direções primárias, elas foram chamadas primárias porque elas são calculadas devido à hora do nascimento. Pela hora do nascimento é muito importante e através da hora, exatamente nos primeiros minutos, já começam a gravar como se calcula a previsão primária. Agora, as secundárias, elas obedecem a um outro tipo de cálculo que realmente ele é feito pelo esquema celeste do nascimento da criança. A criança, ao nascer, no primeiro dia, aspirou primeiro ar, e já começa o horóscopo dela a funcionar. Ela está vivendo os primeiros momentos e ela está fazendo um gráfico. Este gráfico pode se prolongar por 60 a 90 dias. Se esses 60 a 90 dias, que futuramente a gente vai ver que nas direções secundárias representam a vida dessa pessoa. Como na própria Bíblia, que nós sabemos que a Bíblia foi escrita por gente que sabia muito bem, conhecia muito bem a arte astrológica, e eles eram astrólogos, autores da Bíblia. Então, na própria Bíblia, nós encontramos insinuações perfeitas sobre as direções secundárias, onde cita o profeta que lá no cálculo do Criador, um dia equivale a um ano. Ele diz assim exatamente o que nós, nas previsões secundárias, nós falamos. Um dia equivale a um ano. Então, eu disse que os primeiros 60 a 90 dias representam a vida de uma pessoa. Se essa pessoa viver 90 anos, então os primeiros 90 dias vão nos dar já o gráfico do seu destino. Se ela vai viver 67 dias, então os primeiros 67 dias vão nos dar o gráfico da sua vida, inclusive o ponto de sua morte. Agora, como isso pode ocorrer e como nós vamos nos convencer que este gráfico é válido? E por quê? Por que funciona desse jeito? Bom, nós sabemos que às 24 horas a nossa Terra faz uma volta completa no zodíaco. Então nós entramos em contato com o universo, ficamos frente a frente às estrelas do céu durante uns 24 horas, uma varredura completa, pelo menos da nossa região, onde nossa Terra gira. Agora, uma criança, ao nascer, e naquele mesmo instante que ela nasceu, e já começou a Terra a girar, naquele momento do seu nascimento, a Terra começou a girar, aí nós temos um posicionamento dos astros no céu que estão formando esse gráfico, porque tem tanta influência, mas tanta influência que marcaria para o destino desta pessoa como se fosse uma linha de trem, que as rodas vão passar naquela linha mesmo, mais em diante, mais em frente. Agora, o que ocorre que 60 a 90 dias, o giro não está no mesmo lugar. O giro está se transformando pela precessão dos equinócios, pela rotação terrestre. Nós sabemos que existe modificação. E essa modificação, ela vai formar esse elétron que está se formando o gráfico. Então, este gráfico já está definido nele as configurações astrais
pessoa que, quando nós vamos calcular essas direções secundárias, nós usamos o método. Pegamos a data do nascimento da pessoa e a idade dela. Queremos saber o que vai acontecer para essa pessoa aos 10 anos. Aos 10 anos, o que vai acontecer para essa pessoa? Então, pegamos a posição na efeméride, fazemos o cálculo, a diferença, aquelas diferenças que vocês conhecem entre Greenwich e o local, e já posicionamos exatamente a posição dos astros, o passo dos astros para aquele ponto, aquele local onde nasceu a criança. Uma vez os astros estão posicionados naquela posição, aí nós vamos avançar esses astros, avançá-los. O Sol, começamos pelo Sol. O Sol nós sabemos que ele anda um grau por dia, aproximadamente. Então nós pegamos a efeméride na data do aniversário e contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O décimo dia depois da posição do Sol do nascimento, nós vamos encontrar uma nova posição do Sol. E nós chamamos este o Sol progredido. Este é o Sol progredido. Lógico, nós temos que fazer um cálculo matemático complexo que não cabe fazer agora. Mas é o mesmo cálculo que se faz para transferir da efeméride para a posição exata do nascimento. Também ali nós fazemos uma progressão. Aí nós calculamos para o dia seguinte, o 11º. Então temos o 11º. Temos duas posições. Aí nós colocamos o passo do astro entre o 10º e o 11º. Aí nós temos a história que vai ser contada sobre este Sol progredido para esta criança. Então, nós já temos um cálculo. Sol progredido desta criança. O Sol analisa o quê? O Sol analisa a atividade, a mensagem, a personalidade. Agora, também, o coração, as costas, essa parte física. Tudo isso se relaciona ao Sol. Então, o que pode ocorrer? Em análises várias vezes feitas, quando nós fizemos essa progressão aos 10 para 11 anos, encontramos este Sol progredido formando um trígono com Urano. O Sol formou um trígono com Urano. Esta pessoa, acompanhada de seus pais, viajou, fez uma viagem internacional. Agora, por engraçado, quem pegou e fotografou e acompanhou os primeiros 90 dias da vida dessa criança, vai ficar surpresa, estupefata, quando vai saber que, calculando nos primeiros dias, no 10º dia, quando essa criança teve 10 dias de idade, ela fez uma viagem. E essa viagem, talvez, até numa direção que tomaria mais tarde em escala maior. Eu até levantei uma hipótese, que um dia querem levantar o horóscopo do Cristo e procurar quando São José e Nossa Senhora levaram Jesus para Egito. Isso indica que Jesus realmente, depois de uma determinada idade, ele abandonou Jerusalém. Essa é uma teoria minha, porque isso prova, pelas direções, nós temos provas que realmente ele abandonou Jerusalém. Tem livros apócrifos que dizem que Jesus foi para a Índia, foi para o Tíbet, ele não ficou lá depois de 12 anos. Agora, é pena que a gente não sabe que idade exata tinha Jesus quando ele foi para o Egito, no lombo do jegue, mas ele viajou, ele fugiu de Herodes para não ser massacrado. Isso dá uma prova para nós que realmente ele teve uma outra viagem, quando ele cresceu, equivalente aos dias de seu nascimento. Então, esse é um cálculo. Do mesmo modo
que nós calculamos a progressão do Sol para frente, fazemos um cálculo para trás. Diminuímos 10 dias. Nós chamamos eles pré-natais, dias pré-natais. Então, nós temos entre o 11º e o 10º, anteriores ao nascimento, temos a posição do Sol pré-natal. Aí, nós vamos ter uma outra história. Nós encontramos, por exemplo, este Sol pré-natal está, vamos dizer, em quadratura com Saturno. Enquanto o progredido está em trígono com Urano, o Sol pré-natal em quadratura com Saturno. Provavelmente essa pessoa vai fazer uma viagem para uma região fria. Ela saiu do Brasil, foi para um lugar frio. E lá ela sofreu as consequências do frio. Porque o Sol pré-natal, enquanto o Sol progredido, nós temos livre-arbítrio, nós escolhemos, nós fazemos as coisas, porque está ocorrendo depois do nosso nascimento, e a outra já foi marcada pré-natal, anterior ao nosso nascimento, ela é provocada por coisas externas, alheias à nossa vontade. Muitas vezes vem de fora para dentro. Eu já testei isso no meu horóscopo, quando eu sabia, hoje é o dia de sofrer um acidente de carro. Fiquei o dia inteiro, mas o dia inteiro observando tudo, olhando tudo, e de olhos abertos, e graças a Deus cheguei em casa e falei, venci os astros. Aí coloquei o pijama, fiquei assistindo televisão, toco o telefone. Minha cunhada, pelo amor de Deus, minha filha ficou presa na casa da amiga, vai lá buscar, não sei o quê. Esse foi um extra. Eu esqueci os astros. Eu fui buscar minha sobrinha, e na volta pego o farol verde. Entre no farol verde e vem uma mulher que bate no carro. Eu cheguei, parei o carro, desci e falei para a moça, moça, viu que o farol era vermelho para você e verde para mim? Falou, vi. Falei, se você me der alguma informação, eu não quero nada. Não quero te cobrar nada. Só quero que você me dê teu mapa astral. Ela estava tremendo assim, falou para mim. E como era lombada, e na subida não soube controlar direito o carro, ela pôs o pé, em vez de pisar no breque, ela pisou no acelerador. E foi direto em cima de mim. Aí eu peguei a data do nascimento dela e fui embora. Cheguei em casa ali, antes de dormir, cheguei em casa, levantei o mapa dele no computador, fui calculando exatamente. Ela era o agente. Era o agente que estava excitando aquele ponto que eu vigiei o dia inteiro. E acabei batendo. Porque era um aspecto pré-natal. Quer dizer, não fui eu que errei no acelerador. Não fui eu que não olhei direito astrologicamente. Foi outro eu que estava dando extra por fora. Esqueci que já encerrei os astros, depois uso o pijama. Quer dizer, totalmente esqueci que eu devia continuar vigiando, que o dia não terminou. Quer dizer, como se trata de pré-natal, sempre na última hora tem alguma coisa para justificar para a gente não abrir o olho e não vigiar. Quer dizer, em outras palavras, não depende de nós. É um karma. E o nosso destino está marcado antes de nós nascer. Você vai para lá? Tá, eu vou te pegar. Então ele chega e nos pega na hora certa. Com a pessoa escolhida. A pessoa escolhida a dedo para executar o serviço para nós. Quando um cara passa um calote em nós, dá uma duplicata e não paga, e nós sofremos, e vai protestar, e o cara foge e tal. Isso é tudo uma parte do nosso karma. Pode crer, uma parte do nosso karma. Então, vejam bem, nós temos a progressão do Sol, progredido e Sol pré-natal. E já vimos como eles funcionam, ou em função do conjunto, ou um complementa o outro, ou um contraria o outro, ou então um ajuda o outro. Às vezes a nossa vontade, ela chega junto com o que está se preparando para nós. Muitas vezes nós tentamos fugir do nosso destino, tentamos mudar as coisas,
acontece conosco exatamente como aconteceu com o senhor Mustafa, que era o ajudante do emir lá em Bagdá. Mustafa foi fazer compras no mercado e no caminho encontrou o anjo da morte. Aí voltou apavorado, falou para o patrão: patrão, pelo amor de Deus, me arruma 1000 dinares e um cavalo. Eu quero fugir, não quero ficar em Bagdá. Por que, meu filho? Por quê? Porque o anjo da morte, ele quer levar minha vida hoje, esta noite. E eu não quero morrer. Penalizado, o patrão deu para ele 1000 dinares e deu um cavalo e falou: vai. Poxa, para onde você vai? Vou para o Bássora. Bássora é uma cidade a 200 quilômetros de Bagdá. Mais tarde, o patrão, pensando bem, falou: eu tenho que fazer minhas compras. Ele foi no mercado. No caminho, encontra o anjo da morte. Falou: seu desgraçado, meu empregado tão bom, por que você vai tirar a vida dele? Tem tanta gente ruim. Falou: mas quem é teu empregado? O empregado é Mustafa. Mustafa? Foi abrindo, Mustafa? Não. Aqui em Bagdá não tem nenhum Mustafa para eu pegar a vida dele. Lá embaixo era assim. Entendeu? Esse aqui é um exemplo típico quando nós queremos fugir do nosso destino. E desse jeito a nossa fuga. Nós procuramos fugir para exatamente encaixar certinho o que está marcado. Isso não quer dizer que nós não temos livre-arbítrio, por favor. Eu estou dizendo apenas nos pontos fatais. Existem pontos fatais. Eu já atendi cliente que o cara era meu aluno e a mulher dele minha aluna. E a sogra dele e a mãe da moça está no hospital aguardando eu dar minha opinião. Opera ou não opera? Já imagina a responsabilidade? O que eu vou ter que dizer? Opera ou não opera? Depois de uma profunda análise, falei: querem a verdade? Se operar, morre. E se não operar, morre. Aí você escolhe. Eu acho preferível operar. Porque ela tinha um metal no coração, uma válvula, que oxidou, precisava tirar. Ela está com mau aspecto, sol pré-natal, mal com Plutão, que é ilegue, mexe com a vida dela, que é ali, é o ponto mais difícil. Eu já provei uma vez, eu estava com 19 maus aspectos, juntos. Eu ia dar uma aula, antes da aula me deu quase uma parada cardíaca. 19 maus aspectos. Levantei os maus aspectos na lousa, analisei eles. Nenhum deles era ilegue. Ilegue é o ponto fatal. Nenhum dos 19 aspectos era ilegue. Todos eles aparentavam dar um medo para alguém leigo para enfrentar a astrologia. Olha, levei mais ou menos 15 dias. Os 19 aspectos para se tornarem 2 ou 3. Acabaram todos, não aconteceu nada para mim. E nada mesmo, porque não tem um ilegue. Se tivesse um ilegue, era o suficiente para matar. Então, justamente, essa mulher estava com essa progressão e tinha este aspecto, era ilegue. Então eu falei: se ela operar, morre. Se ela não operar, morre também. Então, melhor operar. Porque, estando lá, aquilo lá vai oxidar, vai continuar e vai fazer o mal. Se pelo menos tirar e colocar outra, às vezes, provavelmente, algum milagre, como aconteceu com o irmão meu, na previsão minha, ele estava com bom aspecto de Netuno, prevaleceu o bom aspecto de Netuno e se salvou. Quer dizer, vocês podem se salvar de uma definição parece fatal, mas se tiver uma hierarquia mais alta, ele estava com mau aspecto do Sol, Urano, podia sofrer ataque cardíaco por Urano, mas com bom aspecto de Netuno, que Netuno ele fica uma órbita acima de Urano, valeu o aspecto de Netuno. E ele fez ginástica, fez regime, melhorou a circulação sanguínea dele e não ocorreu com ele o problema que o médico tinha provado. Na hora que eu fiz o prognóstico para ele, ele foi lá no médico, fez o exame de sangue, o sangue dele estava tão grosso que não circulava nem na bula para ele. E aí ele conseguiu salvar essa. Então, nós às vezes temos alguns
outros aspectos que podem atenuar. Então, nós temos karma, mas também temos outras coisas que podem chegar na hora e melhorar. Agora, tem outros que não tem nada a ver com a direção, o trânsito dos planetas. O trânsito dos planetas ele causa. Quando, por exemplo, o Sol transita acima de Marte, a gente fica muito excitado. Quando passa em cima de Saturno, então nós sofremos uma dificuldade muito tremenda de sermos ouvidos, conseguimos nos impor, mas são situações passageiras suportáveis. Agora, quando são aspectos de planetas lentos, como Urano, Netuno e Plutão, que demoram muito, como eu tive um mau aspecto de Plutão por 7 anos, só saí dele agora, esse mês. E eu suportei durante 7 anos tranquilamente esse mau aspecto e graças a Deus não aconteceu nada para mim. Então, esses trânsitos, eles são muito pesados. O Plutão, quando formava uma quadratura com o meu Sol, aí ele aplicava, aí judiava. Daqui a pouco, aí resolvia se afastar. Aí aliviava um pouquinho, mas não dava nem para sentir. Daqui a pouco voltava novamente, e vai aguentando, e vai ralando. Mas são 7 anos, caramba. Hoje... exato, exatamente. Porque aí é a história do Ileg, entendeu? Plutão está transitando no meu ascendente e vai criar uma pele nova. Plutão, quando entra no ascendente, a gente entra no mundo novo, começa tudo de novo, entendeu? Agora ele já está a 1 Sagitário. Eu tenho o meu ascendente a 5 de Sagitário. Quer dizer, ele já está no ascendente. Tá? Porque você sabe que o ascendente, a influência dele é de 10 graus. Então continuamos. Então não são fatais, mas as progressões normalmente são promessas. São promessas de um karma que nós vamos passar. Agora, normalmente o que se utiliza na progressão? Na progressão nós temos o ascendente, o meio do céu, o Sol e a Lua. Progredido e pré-natal. Agora, se alguém não tem a hora exata do seu nascimento, ele pode fazer progressão do Sol e também razoavelmente a Lua. Agora, o ascendente e o meio do céu fica devendo, porque se ele fizer provisão com hora errada, aí o acontecimento pode ter acontecido muito tempo atrás ou vai acontecer muito mais para frente, porque está fora do cálculo, porque o cálculo tem que ser pelo menos um horóscopo corrigido, com uma posição certa do ascendente. Aí nós vamos progredir o ascendente e vamos progredir o meio do céu, para frente e para trás. A progressão do ascendente tem a ver com o nosso comportamento, tem a ver com o nosso físico, tem a ver com a nossa saúde. Algo que nós participamos, né? E na própria saúde. Tem alguma coisa de ver com a nossa saúde. A pessoa pega uma progressão, o ascendente progredido bem com Vênus. Se for mulher, aí ela já atingiu a puberdade, já vai começar a usar batom, vai usar tocador, aí já vai querer se arrumar. Esse ascendente bem com Vênus, então praticamente ela vai se apresentar com mais elegância, com mais beleza. Então vai ser evidente o embelezamento, evidente a atração física que ela vai causar no ambiente, principalmente durante o período que leva aproximadamente 3 anos. A progressão do ascendente, meio do céu e o Sol são de 3 anos. A progressão da Lua é 7 meses. Certo? Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma progressão do ascendente com Júpiter, aí a pessoa pode sentir uma ótima saúde, tão boa saúde que às vezes pode até engordar. Com o aspecto de Júpiter pode engordar. Depende da promessa radical do horóscopo.
Agora, o EMC, o meio do céu, ele tem a ver com a nossa posição social, com a nossa área profissional. Diretamente ligado com a nossa área profissional. Olha, imaginem vocês, eu acompanhei o horóscopo de uma empresa, que o meio do céu pré-natal dessa empresa estava exatamente em maio do ano passado, a 25 de touro. O meio do céu, a 25 de touro. Essa empresa sofreu uma crise tão forte, tão violenta, ficou devendo na praça e acabou fechando. Porque o 25 de touro é a estrela alvo. E o meio do céu, exatamente, para uma empresa, quer dizer, para uma pessoa é a posição social, a área profissional. Agora, para uma empresa, o meio do céu é o crédito, e o trato público e a posição da própria empresa. A empresa desapareceu só pela posição do meio do céu. A 25 de touro, em quadratura com 3 planetas. Sol, Marte e Mercúrio. Fechou. Deixou mais ou menos 154 títulos protestados. Mas se não tivesse essas quadraturas, a coisa não seria tão grave, né? Não, se não tivesse essa quadratura, ela teria sofrido, e ali, se fosse mau aspecto de Saturno, ela teria resistido, porque Saturno dá resistência, ela teria resistido. Marte é muito violento, e o Sol, comprometedor do nome, meio do céu, o Sol, ela teve desonra. Entendeu? E Mercúrio, papéis protestados, entendeu? Então sofreu realmente em cima da estrela algo, e como se tivesse uma corda no pescoço e o destino puxou. A língua sufocou e pronto, acabou sofrendo. Eu levantei uma vez, acho que 3 anos atrás aqui, o horóscopo de uma empresa chamada Valig, era fábrica de fogões, e era uma das melhores fábricas de fogões no Brasil. Ela tem o Sol em quadratura com Plutão. Jamais montaria uma indústria Sol mal com Plutão. Foi executado e fecharam ela. Os concorrentes tramaram contra ela com os fornecedores e não deram fôlego para ela. Numa crise, foi fechado. Houve várias tentativas para voltar a abrir e não conseguiram. Olha, é uma empresa que fazia bons fogões. E hoje a porcaria da Brastemp continua fazendo marca Brastemp. Você me lembra? Quer dizer, infelizmente é assim. Muitas vezes, não é por ser bom, vai vingar astrologicamente. Para vingar astrologicamente tem que ser. Tem vizinhos meus tinham um terreno baldio, abandonado, no meio de vários prédios, perto de onde eu moro, perto do Palmeiras, mas é uma região nobre lá. E, de repente, resolveu fazer um tipo de uma barraca, fez um pequeno restaurante, e ainda suplicou a gente para ir lá comer, tentar um feijão, arroz. Falei, não sei como é que vai. Mas, de repente, levantei o horóscopo deles, eles têm o horóscopo do Sol, o trígono com Júpiter. E a Lua também. Falei para minha esposa, falei, esses daí, o que vão ganhar não vão saber. Vai ver hoje. Vai ver hoje como é que está. Tem que entrar na fila, esperar uma meia hora para chegar a sua vez, entendeu? Para entrar, e eles expandiram, abriram, melhoraram, e ao lado deles 4, 5 restaurantes tradicionais estão lá matando moscas, sem fazer nada. Quer dizer, a história é esta, que não é sempre o melhor que vence. Tem que ter astro, tem que ter sorte. O astro vai dar sorte para a pessoa. Então, agora, continuando a progressão, então o meio do céu progredido, o pré-natal, segue a mesma norma do Sol e do ascendente, tanto as coisas causadas por fora ou as causadas por nós mesmos, provocadas. Agora,
Temos a progressão lunar. A progressão lunar, ela é mais dinâmica e o cálculo dela ele é bem diferente, porque não se trata ali de um dia, um ano. Ali se trata que nós sabemos que a Lua leva 2 dias e meio para sair de um ciclo para o outro. Quer dizer, durante um dia anda quase de 13 a 14 graus no signo. De 12 a 14 graus no signo. Então, substancialmente, durante 24 horas, a Lua muda mesmo, anda bastante. E aí a progressão, o cálculo dela é específico referente a ela. Então, no levantamento, tem que ser feito o cálculo exato para a sua posição dentro do local e ali, e para chegar ao dia da progressão, nós estávamos falando de 10 para 11, então nós vamos constatar entre 10 e 11, a Lua vai andar durante um ano, quer dizer, equivalente a um dia, ela vai ter quase 13 graus de progressão. Nesses 13 graus de progressão, aí nós vamos colocar o posicionamento da Lua válida por 7 meses. E aí a gente vai colocar 3 graus antes, 3 graus depois e 1 grau central, que são os graus de influência. Então, progressão de 7 meses. E aí, as coisas que ocorrem são coisas mais corriqueiras, são coisas mais específicas e elas vêm com mais acento, mais marcantes do que as progressões lentas. As progressões lentas do Sol, por exemplo, uma pessoa que pega um bom aspecto de um planeta, ou um mau aspecto de outro planeta, ele vai durar 3 anos. Nesses 3 anos, a pessoa acostuma com esse aspecto. Eu tenho, quando o Maluf se candidatou para presidente da República em 85, se não me engano, eu fiz o horóscopo dele. Na progressão ele estava com o Sol mal com Urano, se não me engano. E eu e Pacholo fizemos a progressão e nós falamos que ele vai entrar em choque com amigos e vai causar divisão na área de quem apoia ele. Quer dizer, essa candidatura vai causar cisão no partido. Naquela época eles tinham o partido PDS. Aí acabaram realmente dividindo e surgiu o PFL. Então, uma parte apoiou o Maluf, outra parte foi contra o Maluf. E o partido dividiu, com o Sol pré-natal em quadratura com Urano. Então, é uma época violenta. Ele sofreu aquilo durante 3 anos. Agora, a data do acontecimento foi justamente na época que chegou próxima das eleições. Agora, depois deu as consequências. Então, a parte mais violenta a gente sente na hora que o aspecto faz seu efeito, passa um planeta e excita. Como é que acontece? Eu sempre faço essa comparação. A progressão aparenta uma força de energia que passa na corrente. A gente vê as linhas da corrente e o botão, mas a corrente em si é invisível. Aí a gente faz uma pergunta: existe ou não existe corrente? Tem 2 maneiras de saber. Ou enfiar o dedo em cima do fio sem capeamento, aí levar o choque, ou então apertar o botão para ver se acende uma lâmpada. Se acender uma lâmpada, então tem. Se não acender, então não tem corrente. Vamos dizer, não tem progressão. Aliás, existe progressão, só que a progressão não atinge nenhum planeta. Nós progredimos no Sol, progredimos no meio do céu, acontece isto, e não está fazendo aspecto nenhum com nada. Nem com o meio do céu, nem com o ascendente, nem com o Urano, nem com nada. Então, vamos dizer, não existe corrente. Quer dizer, os astros, quando passam por aquela região, não vão causar nada mais, nada menos do que o simples trânsito. Agora,
se tiver um aspecto na progressão, digamos, o Sol está em quadratura com Urano, e existe corrente, a progressão é Sol mal Urano, então existe corrente. Aí o que nós fazemos? Chega um astro e passa naquele ponto. Na hora que ele passa, ele aperta o botão, acende a lâmpada. Então existe corrente. O que vai acontecer? Naquele instante, um amigo vai brigar com ele e vão separar. Então ocorre o acontecimento se precipita exatamente quando um planeta excita. Não precisa ser excita por trânsito, em conjunção. Se ele passar em conjunção, é muito forte. Mas não há necessidade que passa por conjunção. Ele pode passar por aspecto. Ele pode passar em outra região, a 60 graus daquele ponto, formando um sexto, ou um trígono, ou uma quadratura. Então, de qualquer maneira, ele excita. O trânsito dos planetas relacionado a aquele ponto sensível do horóscopo vai excitar o horóscopo. Agora, eu vou, assim, a título de curiosidade, eu quero dar para vocês, na minha prática, o que eu senti, em que forma a progressão excita o acontecimento. O mais frequente, a excitação é causada pela Lua. Porque a Lua, em 28 dias, ela faz a volta ao zodíaco. Para ela fazer a volta ao zodíaco, ela vai formar conjunção, sextil, quadratura, trígono, oposição, e do outro lado, trígono, quadratura, sextil, outra conjunção. São 8 aspectos. Em um mês. Em um mês, a Lua excita aquele ponto 8 vezes. Agora, eu considero a Lua como um alfinete. E eu considero a progressão como uma bexiga, uma bola dessas bolas de festa. E a Lua vem com um alfinete e chegar. Na hora que tocar na bola, explode. E é assim que o acontecimento ocorre. A Lua, ela é detonadora. A função da Lua é detonar os acontecimentos. Aí, neutra. Ela não tem cor. Ela não chega a dizer o que eu vou fazer. A Lua é fofoqueira. A Lua é público. Então ela chega e bota o acontecimento em conhecimento ao público. Ela bota o conhecimento, a coisa em contato com o público. Aí todo mundo fica sabendo o que ocorreu. Essa é a função da Lua. Mercúrio, ele informa. Vem o oficial da justiça e fala, olha, vim aqui avisar você que vai ser executado, tal. Pronto, oficial da justiça. Ou então chega uma carta, vem através do correio, uma carta registrada informando. Quer dizer, Mercúrio informa, vem através da informação. Ou então, pode ser às vezes até através de fofoca de vizinho. Mercúrio dá isso. É ou fofoca ou informação, através de informação. Marte, ele traz o acontecimento ao público. Eu vou dar um exemplo. Está trabalhando, ninguém. E ele está com 5 quilos de maconha na caminhonete, escondido, bem escondido, e ele está passando através. Aí ele começou a confusão, veio a polícia. Aí abriram o capô, pegaram o velho através da. Foi o veículo o acontecimento através da violência. Ou uma briga, por exemplo. Uma briga. O cara estava no trem. Aí deu um grito no trem. Roubaram a minha carteira. Chegou a polícia e foi caçar o ladrão. Pegaram. Tiraram a carteira do ladrão e o policial foi. O que você fez? Tem uns R$220.
tenho mais de temas aquilo. Aí o policial abriu mais um fio, maconha dele. Então, os dois juntos. Ele e o ladrão para. Entendeu? Quer dizer, e acontecimento através do acidente, de assalto, de roubo, coisas de Marte. Quer dizer, é detonado o acontecimento através de violência. Agora, o Sol, ora o Sol. O Sol é quietinho. Só que o acontecimento é armado como um circo, de noite ninguém sabe que o circo está lá. Aí o Sol nasceu, apareceu, iluminou tudo, todo mundo está enxergando, aí o elefante, está todo mundo vendo ele. Quer dizer, o Sol mostra, clareia. Quer dizer, através de visão, clareia e detona o acontecimento. Quer dizer, vocês veem, eu citei desde Lua até Marte e Sol, e de lá em diante ficam mais raros os detonamentos. Porque Júpiter leva 1 ano para sair de um signo para entrar no outro. E Saturno leva 3 anos. Urano, então, 7. E Netuno, muito mais, e Plutão mais ainda. 25 anos. Então, os lentos, eles são menos detonadores do que os outros. Mas se eles detonarem, olha, a coisa é gruda mesmo, viu? É chiclete grudou que não há meio de tirar. O acontecimento, porque normalmente o lento, ele demora para chegar. Mas até ele chegar, já passou a Lua, já passou Mercúrio, já passou Marte. Então vai uma infinidade de coisas incrementadas com a presença do lento. Então o lento aumenta. Então vamos dizer Júpiter. Júpiter tudo bem. Aí entra a Lua, entra Mercúrio, entra Marte, dá briga, dá xingamento, dá tudo, mas o juiz colocou um interventor. O interventor é da lei, de Júpiter. Eles estão brigando, eles estão se separando, estão se pegando pelo cabelo, mas o interventor está lá, tomando conta de tudo, não deixa eles mexer nisso, não deixa mexer naquilo. Já aconteceu entre familiares que morreu o pai e os filhos, sobrinhos começaram a se brigar, e o juiz colocou o interventor. E não conseguiram mais se entender, o interventor não permitiu nada até quebrar. Aí quebraram, o interventor foi embora. Entendeu? Isso aí, às vezes, pode acontecer através de um lento. Então, a comunicação vem com um lento e o lento se estabelece. E fica muito difícil. Já dá um acontecimento de profundidade, muito mais profundo. Saturno, então, nem se fala. Se nós falamos Júpiter através da lei, Saturno, então, através da miséria, através da negação, através da... arrasa tudo, né? Pega fogo na favela, não sobra mais nada. Então, é esse aqui. Agora, então, nós vimos que realmente o nosso quadro de vida, ele é definido desde os nossos primeiros dias. Mas o livre-arbítrio existe e nós temos que saber que o disco tem seu sulco e a agulha vai andar sobre esse sulco para tocar a musiquinha nossa. Agora, é lógico, a agulha ela pode pular, pode desafinar, sair fora, fazer. Agora, não somos obrigados a deixar a agulha passar em cima daquele sulco. Nossas inclinações gostosamente vão se sentir bem de seguir o que está prometido no nosso horóscopo. Estamos com mau aspecto de Marte e de repente o cara provocou e falou mal da nossa mãe, aí nós não vamos ficar quietos. Começa o sangue a ferver e queremos defender a honra da nossa mãe e vamos replicar. Isso aí sente prazer, cara, quando sobe sangue na cabeça para replicar. Agora, se nós vamos segurar nossas paixões, se nós vamos prender a nossa força de vontade, formar um ego muito mais profundo, muito mais forte, essa outra vontade nossa, de nossa integridade, aí nós vamos superar as forças astrais. Então, as forças astrais realmente
elas nos empurram, elas nos sugerem. É que nem aquela história que os criançada brincam com o outro e fala para ele, olha, fala, ema, 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 ema. Aí ele fala, ema, ema. Como chama clara de ovo? É gema. É lógico que ele falou ema, ema, depois perguntou rapidinho como chama clara de ovo, e repetiu gema. Não tem nada a ver com gema. Só que gema rima com ema. Agora, e nós também, os astros rimam. Os astros rimam com nossa vontade de brigar, nossa vontade de esganar os outros. Mas nós temos que fazer uma força para contrariar, para anular esta atração, anular. E a progressão, ela é muito forte para a gente sair dela. É muito forte. Agora, eu naquela época, eu fui na televisão e falei que o Maluf não ia ser presidente. E que o Tancredo ficava presidente, mas não levava. Agora, será que o Maluf, era no dia do aniversário do Maluf, ele é de Virgem, foi no dia do aniversário dele na TV Bandeirantes, falei, Maluf não ganha essa eleição. Ele está fazendo bagunça e dividindo o partido dele, mas ele não vai ganhar. Quem vai ganhar é Tancredo, mas Tancredo ganha, mas não leva. Na época o Saulo Gomes me chamou de mineiro. Falei, não, eu estou falando que ele ganha, mas ele não leva. É um prazer ser mineiro, eu não sou mineiro, sou da terra dos pais do Maluf. Mas eu estou aqui como astrólogo, não estou aqui como puxar saco de político nenhum. Agora, se ele tivesse ouvido na época a voz da razão astrológica, eu acho que ele teria poupado muita coisa no tempo. No tempo, a Lua, ele tem a Lua a 21 de Touro, Maluf. E naquela época, Plutão estava transitando a 21 de Escorpião. Ele e Quercia têm a Lua no mesmo lugar. Ele estava atacando o Maluf e o Quercia. Mesma, os dois juntos. Então, veja que dificuldade ele criar popularidade com a posição de Plutão. E Plutão ia e votava e julgava dele. Ele não sabia por quê. Depois que o Plutão saiu fora, aí a coisa mudou. Entendeu? Então, eu gostaria de ver perguntas do público, curiosidade, porque alguém me perguntou no começo, quais são as coisas que você utiliza para fazer previsão. Falei, tem mais de 40 recursos. Um deles, um dos principais recursos, é essas direções secundárias. Nas casas, a Lua e a mudança de casa dos planetas. Não, exatamente, antes de eu fazer essa pergunta para o público, eu quero continuar finalizando sobre a progressão. Costumam falar de promissor nas direções. As direções, para elas serem interpretadas, elas têm que obedecer ao horóscopo radical, o mapa radical. Aliás, todas as interpretações, qualquer direção, qualquer trânsito, tem que seguir o tema natal, o tema radical. Isto, todos os grandes astrólogos, através da história, concordam que desde o momento que nós nascemos, a cor, a potencialidade e a forma que nós acostumamos a viver com o astro, ela vai ficar até o fim da nossa vida. Um cara que tem um planeta na quarta casa, este planeta, a evidência dele é baixa, por ele estar abaixo do horizonte. De repente, está numa casa errada. A força dela, vamos dizer, a força dela em Libra, está em Áries. Então, está deprimida. Além de estar abaixo do horizonte, ainda está no signo errado, no signo que torna um fator negativo nessa posição. Então, esta pessoa é carente. Ela vai viver eternamente carente da força desse planeta. Demos um exemplo, Vênus. Vênus, na quarta casa, em Áries. Vênus se exalta em Libra.
o touro. Mas em Áries, não. Vênus em Áries está deprimido. Agora, mas Vênus na quarta, quer dizer, está embaixo do horizonte. Então, são dois fatores contra. Aí a gente vai dizer, então essa pessoa vai estar carente, sempre vai estar carente de um profundo afeto, de um sentimento feminino verdadeiro, de valor profundo. Mas não quer dizer que jamais vai ter afeto. Ela vai ter afeto. Mas fazendo uma média, nós vamos ter, sempre ela está abaixo da média, pela qualidade desse Vênus que ela tem. Amanhã ela pega por progressão o Sol em trígono com Vênus, a Lua em sexto com Vênus, Marte vem com Vênus, Júpiter vem com Vênus, e assim diante. Esses aspectos vão dar uma abertura de felicidade referente a Vênus durante esse período. Casal, ela pode encontrar amor, ela pode ter carinho, ela pode ter tudo nesse período. Aí daqui a pouco fecha o horizonte novamente, volta de novo a ter. É porque está no radical, costumou. Então, de repente, esta pessoa procura um afeto mais forte. Porque Vênus em Áries, às vezes ele é um homem, ele pode sentir um prazer como uma mulher dominadora. Porque Vênus está em Áries. Áries é um domínio, é uma conquista. Então, de repente, a mulher é dominadora, tudo bem, então você manda em casa e eu vou ganhando dinheiro, te trazendo. Aí ele achou uma válvula de escape para seu afeto, resolveu o problema provisoriamente. Então, ele vai ter essa carência a vida toda. Ele vai ter essa carência a vida toda. Agora, isso aí estou falando da posição do astro. Agora vamos ver o aspecto do astro. Vamos dizer que este Vênus está na quarta casa, está em Áries, e Libra está no meio do céu e Saturno está lá. E Vênus está mal com Saturno. Piorou mais. Piorou mais. Esta pessoa ainda vai ter cálculos renais, porque Vênus rege os rins e Saturno as pedras, e Vênus mal com Saturno vai ter cálculos renais, entendeu? E justo Saturno está em Libra. Libra é o signo dos rins. Então vocês veem que essa pessoa vai sofrer doenças de Vênus. Quarta casa e fim da vida. No fim da vida, essa pessoa vai ter diabetes. Essa pessoa vai ter reumatismo. Vênus mal com Saturno, porque através do diabetes adquire mais outras complicações. Mas tem outras atenuantes. Quem tem Vênus na quarta, passa a última fase da sua vida feliz. Agora, é lógico, vocês já sabem que tipo de felicidade é, né? É uma felicidade muito relativa. De cálculo, de reumatismo, de cálculo. Não, é verdade, porque Vênus na quarta, porque a quarta casa é a última fase da vida. Então, pelo menos, não é imediato, o efeito de Vênus não é imediato, mas no fim da vida. Só que quando ele chega, ele já trouxe o diabetes, já trouxe o cálculo, já trouxe... Quer dizer, ele vai viver feliz, pelo menos juntou uma graninha, uma mulher aceitou ele do jeito que está e tal. Vocês estão rindo, mas olha, existem exemplos para um homem são, não acredita, mas aquela mulher está andando com esse cara, ela vem como enfermeira. A mensagem dela, ela vem como enfermeira. Eu conheci uma moça crente, brincou com os pais dela porque ela queria casar com um paraplégico, porque ela queria, e casou com ele mesmo para ser enfermeira dele. Vocês estão rindo, mas é isso. Se no horóscopo dele está marcado isso, vai ter essa felicidade, mesmo comprometido com tudo. Entenderam? Agora, são os fatores que comandam o espetáculo. Então, de repente, nós temos a marca registrada do planeta no horóscopo radical.
E esta tem que ficar sempre permanente grudada na nossa cabeça, que a potencialidade dele é essa. O cara tem Saturno na segunda, toda a vida ele vai cavar mais do que os outros para ganhar dinheiro. Ou então trabalha como coveiro. Ou então fabrica sorvete. Fabrica sorvete porque trabalha com coisa fria, gelada. Entendeu? Ou então trata de velhos. Tem que trabalhar essencialmente com o significado do planeta. Agora, o que ocorre nas direções, aquele gráfico natal que nós falamos, aquele gráfico, conforme ele vai avançando dentro do horóscopo radical, nós vamos dizer, o Sol pré-natal está na quinta casa, em trígono com Júpiter na nona. Um exemplo. O Sol pré-natal chegou à quinta casa, em trígono com Júpiter na nona. Da quinta para a nona forma um trígono. Então, a direção do Sol pré-natal está dentro da quinta casa, fazendo aspecto promissor a Júpiter na nona. Então, esquecemos aonde estão os planetas. Nós vamos analisar Sol em trígono com Júpiter. Fartura. Tudo providencial. Mesmo que tenha aspectos negativos no horóscopo, serão corrigidos. Porque o Sol bem com Júpiter é a própria nossa pujança, personalidade, está bem com a lei, está bem com a fortuna, está bem com a saúde. E, como diz Georges Antares, um astrólogo marcante francês, que parece a providência está a nosso favor. Então, o Sol em trígono com Júpiter abre as portas da fortuna. Agora, aqui está indicando, a direção diz o seguinte, que o Sol pré-natal chegou à quinta. Está onde? Na quinta. Está formando o aspecto com Júpiter na nona. Está onde? Está na nona. Esse aspecto, quando ocorreu no meu horóscopo, minha empresa estava mais ou menos, foi na época que eu lancei mala descartável para avião. Nona casa e avião. Quinta casa e lançamento, criação. Criei uma coisa inédita. Como minha empresa tem a segunda casa em aquário, então só ganhar dinheiro através de lançamento. Então ocorreu este Sol em trígono com Júpiter, foi um lançamento inédito nacionalmente. EMAP, Macro, Carrefour, todo mundo comprava e saía nos jornais, na televisão, toda hora fazendo propaganda, malas Premier, malas Premier. Só Deus sabe quantos milhões de malas nós vendemos. Passou o aspecto, 3 anos depois, gritaram, mas essa mala pura é fácil, mas é descartar. Só lembrar depois que acabou o aspecto. Quer dizer, a promessa está clara. Vocês têm que analisar aonde está, que tipo de planetas são, que tipo de aspecto, em qual casas que a moça me perguntou. Então, agora eu gostaria de responder as perguntas. Fala um pouco mais alto, por favor. Quando um planeta... Quer dizer, você está dizendo trânsito aqui? Não, durante a vida fica de retrógrado. Quer dizer, quando você faz a progressão, aí na progressão ele está retrógrado em progressão. Exatamente, os efeitos dele em progressão, como retrógrado, sempre dá efeitos tardios. Ele atrasa, retarda os acontecimentos. Eu vivi isso esses últimos 7 anos com Plutão. Eu nem acreditava que o retrógrado fazia efeitos negativos. Faz porque é real isso, que o planeta está lá parado e nossa Terra se mexe assim. Quando ela faz assim, Plutão
Quando ela faz assim, Plutão está avançando. Então, o aspecto mostra para nós que estivesse recuando e avançando. Mas o efeito é isso aí. Porque o fenômeno, eu aprendi isso na astronomia. O fenômeno, quando o astro está se afastando, ele é infravermelho. Quando se aproximando, ele começa a se aproximar da ultravioleta. Quer dizer, até a visão, ela é diferente sobre a aproximação e afastamento. Eu queria fazer uma pergunta a respeito da Lua agora, no finalzinho de setembro, vai ficar... vai ter um eclipse, né? O senhor poderia me falar alguma coisa de uma pessoa que tem uma Lua esse mês, em casa 12, pré-natal? Veja bem, a Lua é mais frequente o eclipse dela. O mais forte é o eclipse solar. Agora, a Lua diz no céu, ela vai formar eclipse. Mas ela vai excitar essa progressão? A pessoa tem a Lua em casa 12, em setembro. Não está fazendo aspecto nenhum. Então, não vai acontecer nada. Porque esses eclipses são de efeito mais para os reis, para os presidentes e mais para as regiões onde caem, mais do que para as pessoas. Entendeu? Fala. A Lua, na entrada em casa, novas casas de progressão, que ordem se utiliza para a Lua? Não, a Lua é o mesmo cálculo que se faz pelo trânsito dela diário nos primeiros dias de nascimento. Não, eu digo para entrar numa casa. Antes de entrar na casa. Quantos graus antes você considera dar essa... Ah, sei. Então, não é só a Lua, porque a progressão, ela obedece à norma do radical. O radical, vamos dizer a grosso modo, a cruz, ascendente, quarta casa, sétima e décima. Elas são as mais fortes. Nós calculamos mais ou menos o efeito delas de influência 10 graus. A grosso modo, isso aí muda. Pode ser 12, pode ser 8. Porque depende dos graus. Mas normalmente 1/3 de uma casa. E 1/3 de uma casa. Se a casa é 30, então 10 graus. Se a casa é 36, é 12. Então, a cruz é 10 graus, a grosso modo. As outras é 5 graus. Quer dizer, se você tem a segunda casa, a 7 de Capricórnio, quando chegar a 2 de Capricórnio, já está influenciando a segunda casa. Entendido? Outra pergunta? Fala. O senhor disse o profeta da Bíblia. O senhor lembra mais ou menos aonde na Bíblia está isso? Ontem à noite, tentei achar, porque a Bíblia, eu pedi da minha mulher uma Bíblia, está desse tamanho. Procurei Isaías, procurei Daniel, procurei Ezequiel. Eu lembro, eu li isso, eu não tomei nota, porque a maneira que eles carregam os capítulos, é difícil você pesquisar. Você tem que esbarrar por acaso nela. Mas eu, quando fiz um trabalho mais ou menos 15 anos atrás, em 77, eu fiz um trabalho que os autores da Bíblia eram astrólogos. Eu peguei todo aquele texto, fiz uma análise completa e vi a progressão em si perfeita, está feita por um dos profetas. Não lembro nesse instante aqui. Ontem à noite fiquei mais de 2 horas procurando, não consegui achar. Eu ia trazer para vocês para dar coisa, mas em outra hora posso fazer isso. Outra pergunta? O aspecto detonado a partir de Vênus seria de que forma? Que o senhor falou de Marte, de Mercúrio... Não falei de Vênus. Não. É certo. Bem lembrado. Vênus pode ser através de um colóquio, né? De repente resolve fazer um amor com uma moça e a mulher dele pega ele no drive com ela. Quer dizer, Vênus através de um escândalo amoroso, ou através de uma sedução, entendeu? Coisa típica de Vênus. Ele vai lá comprar um vidro de perfume e lá, justamente lá mesmo, eu te conheço, não foi você que estava dando tiro lá no... Aí o negócio é coisa de Vênus mesmo. Agora, se não tem mais perguntas, eu posso agora
dar mais uma outra ideia sobre outros recursos que a gente usa para conhecer os efeitos da astrologia. Nós já gravamos na nossa cabeça que os astros têm as posições radicais e elas nos acompanham até outubro. Agora, não esquecemos que quem tem um aspecto positivo ou negativo no horóscopo dele, esse aspecto torna-se parte dele. Ele acostuma com esse aspecto. Então, não é estranho. Como não é estranho, então, para ele, não tem anticorpo. Já faz parte do corpo dele. Agora, nós podemos viver aspectos astrais que nós não temos no nosso horóscopo, mas nosso vizinho tem. E nós estamos cansados de ver ele se cutucar toda hora com isso. E de repente passa para nós. Porque algum trânsito, alguma progressão que tem esse aspecto agora, nesta hora para nós. Então nós vamos, pela primeira vez, experimentar uma vida parecida com o fulano. E nós não estamos acostumados. Então o choque de efeito é muito maior. E os anticorpos começam a funcionar dentro de nós. Então, muitas vezes as pessoas se chocam. Eu tinha um amigo, era amigo do peito, um amicíssimo. Numa determinada época, na progressão de ambos, fiz uma sinastria, nós tivemos um desafeto tão grande. Ele estava com tanta raiva do irmão meu, ele entrou na justiça contra mim. Entrou na justiça contra mim. O caso durou mais ou menos 1 ano e o homem pagou caro de ter feito isso. Ele se arrependeu, não ganhou, perdeu, e ele fez isso mais ato de vingança contra meu irmão, não contra mim, porque ele não tinha nada contra mim. Mas durante o período do aspecto quando eu estava fazendo sinastria entre meu oráculo dele, exatamente Vênus estava em jogo, causando mau aspecto. Então houve um desafeto, realmente eu fiquei com tanta raiva dele, porque tanto quanto que eu gostava dele. Cortei todas as relações, minha família também, e não queria mais saber dele, porque ele não existe. Até um belo dia, esse homem tentou com todos os meios de querer reconciliar. Ele queria se reconciliar e sentiu que estava errado. Eu falei, não tem cabimento. Eu não vou me reconciliar com ele, não aceito. Aí o aspecto durava 3 anos bem castigados, acabou o aspecto, voltou o horóscopo a funcionar como estava antes. Mas eu continuava com aquela mágoa. Ele foi a causador, através de um primo dele, de dar uma cutucada no tio do rei da Arábia Saudita, dizendo que eu era o astrólogo que previu a morte do tio dele. Levou 9 anos, meu telefone em casa não parou de tocar, toda hora me chamando. Através dele, mandaram me chamar para a Espanha. Fiquei 1 mês lá fazendo previsão, preparei um trabalho, eu, o Pacholo e a mulher do Pacholo, fizemos um trabalho bom e levei para ele lá. Durante 1 mês atendi eles, fui muito bem pago e ainda me deu uma passagem para fazer uma volta ao mundo, tudo pago. Fiquei durante 1 mês em hotel 5 estrelas por conta deles. Então, Qual era o aspecto do seu nome? tem Urano na 5ª, em trígono com Júpiter na 9ª. E aquela época mesmo que estava fazendo aquele aspecto que eu falei. Porque além de malas internacionais, também tive essa viagem internacional para astrologia, porque estava Urano, o Sol pré-natal estava em conjunção com Urano. Quer dizer, então fiz uma viagem internacional para atender o rei. Agora, o que ocorreu, que eu na volta, quando cheguei lá, o tio do rei falou para mim, poxa vida, Antônio, você não trouxe Naum com você? Eu tinha comprado passagem para os 2. Naum era justamente esse amigo meu. Eu não ia dizer para ele que eu castiguei o cara. O cara perdeu toda aquela mordomia, ele podia ser ao meu lado.
Mas quando voltei para São Paulo, morri de remorso, porque ele causou tudo isso, ele causou. No fim, através do Facciolo, acabei fazendo as pazes. E já passaram 12 anos, hoje ele voltou a ser meu melhor amigo. Vocês veem? Quer dizer, momentaneamente, durante um determinado aspecto, abrem aspas, e vocês vivem uma coisa que vocês nunca viveram. Vivem ela pela primeira vez e talvez pela última. Então, vocês não estão acostumados com ela. O choque é grande, o choque é forte. Entendeu? Uma pessoa que desde o início vocês não gostaram dela, e de repente fala, olha, não gosto de você, grande coisa. Daí não vai dar efeito nenhum. Mas quando você tem uma pessoa amiga, amicíssima, ela te faz uma ofensa, um desafeto, você sente mesmo. Então, no nosso horóscopo, temos aspectos que nós estamos acostumados com elas. Nós estamos acostumados. A pessoa tem a lua em câncer. Está acostumado desde criança a fazer poesia. Está acostumado sempre a ter lenço no bolso, qualquer emoção. Entendeu? Agora, outra pessoa tem a lua em Capricórnio. É pedra, poxa. O sentimento dela é pedra. Não, então, fica isso marcado na pessoa. Agora, isso não quer dizer que a pessoa vai viver totalmente sempre sem sentimento. Mas numa progressão de lua pré-natal ou progredida em câncer, aí ela vai sentir os efeitos dos cancerianos, como é que os cancerianos sentem, como é que os cancerianos fazem poesia. Eu tive um sócio que tinha a lua em Capricórnio, eu tenho a lua em câncer, e ele não sabia o significado de poesia. Para ele não dava efeito a poesia. A poesia dele contar 500 mil por cento. Então, era fazer números e cifras para ganhar dinheiro e realmente matéria. Ele se sensibiliza pela matéria. Entendeu? Agora, então, isso é desde que o horóscopo está marcado por isso. Então, os planetas, através dos trânsitos, nós acabamos encarando, enfrentando, vivendo coisas que os outros estão com eles já acostumados. Então, esse aqui é o segredo do nosso horóscopo, o segredo da nossa vida, é de nós ficarmos experimentando de tudo através dos trânsitos e dos aspectos modificantes dentro da direção. Que prazer, que delícia tem nosso horóscopo se vai ficar como está, desde que nasceu até a hora que morreu. Então, a evolução, a transformação vem através daquela idade, daquele quadro representativo. Bom, essa é a direção secundária. Direção primária, ela, como falei, é calculada através da hora. Começa desde o primeiro momento em diante. É um quadro complexo, hoje através do computador, dá para conhecer todos os pontos através da hora. O Sol é meio do céu, o aspecto igual a essas direções. Agora, temos o trânsito dos lentos, que ele, como falei, ele pode fazer milagres. Ele pode fazer valor como quase equivalente a uma progressão. Júpiter transitando no céu, em trígono com o nosso Sol, corrige nosso horóscopo. Poxa vida, podia de vez em quando aparecer ali e fazer uma girada. Vai e de repente volta e vai de novo. Que beleza. É ruim quando ele passa depressa e vai embora. Não volta mais. Aí, poxa, aí a gente fica carente. Entendeu? Agora, às vezes Saturno transita e vem em cima do nosso Sol. E senta ali, parece estar gostando dali. E fica aí. Parece uma lenha verde. Lenha verde, queira aquecer, não dá. Não dá, ela está molhada, está toda úmida. Saturno assim, senta em cima do nosso Sol, esfria nosso Sol. Não adianta você procurar uma autoridade. Ah, estou ocupado, agora o cara sai correndo. Não te atende. Saturno esfria tudo. O relacionamento, esfria o relacionamento. Ele diminui, como antigamente tinha aquele lamparinho, tem a mecha, a gente controlava ela subindo. Saturno ele faz, coloca no mínimo. É nos mínimos. Quando Saturno vai embora, aí aumenta, clareia para ficar mais forte a luz. Então é isso. Às vezes é pior quando Saturno transita com mau aspecto. Ele estando lá é peso,
e gelo, mas quando forma mau aspecto o nosso Sol, aí a gente vê mais às vezes tombo, queda, ou às vezes problema com planos. Quer ver Saturno mal? Quando temos algum mau aspecto de Saturno, nós achamos uma delícia. Olha, a Mafra está vendendo 13 pagamentos. Eu vou lá fazer um plano, 13 pagamentos, com mau aspecto de Saturno, para pagar a longo prazo. Aí chego na primeira, segunda, terceira, já acabou. Esgotou, não dá mais para pagar. Aí a gente vive o drama de Saturno. Quando nós estamos com mau aspecto de Saturno, não planejamos nada a longo prazo. Só a curto prazo. Só a curto prazo, então deixa para depois. Não compra imóvel, não aluga imóvel, mas também não faz plano assim a longo prazo. Então, os trânsitos lentos e realmente também ele ajuda a fazer acontecer os acontecimentos da nossa vida. Agora, outro recurso. Às vezes nós fazemos a progressão e na progressão nós fazemos a análise e nós não estamos muito satisfeitos com essa análise. Está um pouco vaga. Aí vocês sabem que nós temos um outro recurso, que é a Revolução Solar. A Revolução Solar ocorre uma vez por ano, quando o Sol chega pontualmente em cima do ponto onde estava o nosso Sol do nascimento. Ali, clique, tira a fotografia, aquela chapa vale por um ano. Agora, se tiver no mesmo local onde nasceu, você vai tirar todas as coordenadas do nascimento. Aí faz uma revolução solar local. De repente, a pessoa sabe muito bem como é que analisar as revoluções solares e acha que não é muito agradável passar o aniversário naquele local, pode mudar. Pode viajar para uma outra região, onde muda o horóscopo e transfere as casas e acaba mudando o destino. Quer dizer, transfere. As coisas vão acontecer em tal casa, então passa para outra. Dentro da Revolução Solar, temos um mapa de uma história de vida que vai acontecer durante um ano, desde o dia do aniversário até o outro aniversário. Analisando bem, tem alguns livros que fazem como avaliar isso, porque as casas nunca coincidem, as casas em cima do mesmo lugar, mas elas vão avançando. Se a casa natal cai agora, nesse aniversário, cai na segunda, então a parte mais importante da sua vida é financeira. Se ela cai na quarta, é porque você vai ter alguma transação imobiliária. Então, se ela cai na sexta, então vai tratar de saúde. Se vai cair na oitava, aí refere a herança, ou então, às vezes a pessoa vai embarcar mesmo. Tem várias pessoas que tiveram ascendente na oitava e faleceram, mas não só esse aspecto. Eu já tive várias vezes ascendente na oitava e estou aqui vivinho da ciência. Então, um dos indicadores. Então, nós pegamos esse horóscopo, analisamos esse horóscopo e fazendo um relacionamento entre ele e a progressão, nós vamos ter uma definição melhor dos acontecimentos da progressão. Então, isso aqui é como se estivesse assim, quero ver minha cara no espelho, aí eu pego um outro espelho aí, e vou olhando o reflexo, aí já estou vendo mais uma outra parte que não estava enxergando, e pelo reflexo do outro espelho, acabei analisando melhor. Então, através da Revolução Solar, nós podemos isto. Agora, fora disso, temos, através de cálculo ascensional, um posicionamento, por exemplo, pela hora. Por exemplo, eu tenho Marte na terceira casa. Terceira casa, quando chega num horário de tarde, lá para as 2 horas, 2h30 da tarde, o Sol está transitando em oposição ao Marte. Esse nós chamamos horóscopo ascensional. Quer dizer, meio do céu, o Sol está no meio do céu. Meio-dia. Ao meio-dia, o Sol está no meio do céu. 2 horas, está na 9ª casa. Entre a 9ª e a terceira, o Sol está em oposição a meu Marte radical. Quer dizer, aí nós estamos fazendo um horóscopo ascensional, quer dizer, a ascensão do Sol está na posição da 9ª casa do céu,
formando uma oposição ao meu mártir aqui na Terra. Ali é um momento de vigiar para não ocorrer algum acidente. Eu fiz esse tipo de previsão através de horóscopo ascensional. No horóscopo de São Paulo, meu Marte cai na Moca. Muitas vezes, eu peguei o Sol ascensional em quadratura com Marte e Mercúrio na terceira, estou na Moca, eu me perco. Fico entre aqui, saio ali, já não sei mais onde estou. Entendeu? Porque esse Sol está em quadratura com o meu Mercúrio. E às vezes tive acidente. Uma vez tive um acidente muito feio na Moca. Causado, não por mim, porque eu sabia que estava correndo risco, mas causado por uma cunhada. Ela pegou, abriu a porta do carro e veio uma motoca e arrancou a porta. Quer dizer, muitas vezes não é nós que escolhemos nossos acidentes. Porque se eu cometer um acidente de trânsito e eu pretendo que eu vou ter, eu moro de vergonha. Poxa, professor de astrologia, veio com o carro dele todo quebrado. Então, mas tem horas que você quer, não tem escolha. Uma vez, até hoje minha senhora me lembrou, falou para mim, lembra, 5 anos atrás, nós estávamos festejando a entrada da primavera e nós estávamos passando a vida em Agabaú e você me falou, hoje é um dia perigoso, não era para sair de casa, e passaram as bicicletas festejando a primavera. E eu falei para ela, não vamos passar farol vermelho, porque eu sei que meu horóscopo é perigoso, eu vou olhar 10 olhos, tudo bem. E foram passando as bicicletas, e ela ali, ao meu lado, meu neto cá atrás, comendo um pão de queijo. Acabou as bicicletas, será? Aí farol abriu. Aí verde, passou um ônibus, passaram 2 carros, e eu, para me garantir, deixei eles passar primeiro, depois passei. Passa um português na alta velocidade e atinge meu carro. Bateu meu carro, virou ele que não pior o meu neto, ficou lá no chão, meu carro ficou tudo bagulhado. Eu cheguei para o homem e falei, escuta meu amigo, o senhor entrou para o vermelho? Falou, não era vermelho o farol. Desceu uma senhora do 4º andar do prédio, falou, eu vou ser testemunha sua. Aí o ônibus que estava atravessando parou do outro lado, veio. Falou, eu quero ser testemunha sua. O homem negou até o último momento. Eu entrei numa ação judicial contra ele, levou não sei quanto tempo e ele foi condenado. Ele teve que pagar todos os prejuízos do meu carro. Porque ele negou, entrou com o farol vermelho. Tinha passado vários carros na frente. Não adianta. O que eu posso fazer? A astrologia pode fazer o quê contra isso? Quer dizer, tem horas, vocês não têm como escapar. E para me escapar disso, era um domingo, como hoje. Era melhor ficar em casa. Encosta o carro. Uma vez eu fiz isso. Eu falei, 11h30 da noite eu tenho o perigo de bater o carro. Aí eu voltei para casa. Aí falou, voltou agora, você não ficou que ia ficar... Não. Eu não quero bater carro. Encostei o carro, entrei e fui para minha cama. Fui deitar. Eu entrei em pleno sono. Quando eu entrei em pleno sono, eu escuto uma bomba explodir. Eu abro a porta, eu presencio a morte de um médico na minha frente. Ele estava descendo da ambulância, passou um carro, levou ele na minha frente. Acidente na minha frente. Quer dizer, eu vivi ele no astral. Eu fugi, deitei na minha cama, abri a porta e na minha janela eu vi o acidente acontecer. 11h30 da noite. Eu já estava fugindo do acidente e acabei presenciando o acidente. Na casa do Mustafa, não? Casa do Mustafa. Só que aqui eu vivi ele só no mundo, só no psíquico, né? Fiquei sofrendo. Se ficasse em casa, brigava com o vizinho. Com? Mas 11h30 da noite levantar ele da cama. Bom, ok? Tá bom assim? Era isso.